Dias atrás eu tava numa aula de matemática, né? E a professora levanta da cadeira dela, vai até o quadro e escreve uma equação. E nessa equação tava um símbolo muito específico. Um símbolo que não tem como desassociar de um jogo muito específico. E a minha mente, em vez de estar estudando para matemática, tentando passar de ano que eu tô quase reprovando, eu lembrei de um jogo. Exatamente, um jogo. Só que esse símbolo, ele é literalmente a marca desse jogo, porque quase ninguém conhece ele aqui no Brasil, né? Então eu decidi trazer ele em forma de vídeo. Porque nesse dia em diante eu comecei a pensar em fazer esse vídeo que vocês estão vendo agora, né? E esse jogo é exatamente o que vocês devem estar pensando, porque tá no título, claro, né? Eu não sou burro. Mas enfim, o vídeo vai ser sobre Half-Life e eu quero que você fique até o final para entender como é que vai funcionar esse canal, já que esse é o primeiro vídeo. Half-Life, um dos melhores jogos que a Valve já fez e praticamente o melhor FPS que já foi feito. Ele foi basicamente uma revolução lançada em forma de jogo. Jogo esse que redefiniu a forma como histórias são contadas em jogos, como mundos reagem ao jogador e como a física pode transformar completamente a jogabilidade. E hoje irei explicar a arte de Half-Life. A franquia em si acompanhou a Valve desde o final dos anos 90, quando a empresa ainda era pequena, e esse jogo foi basicamente uma alavanca para o sucesso que eles têm hoje. E toda essa história começa em 1998 com o primeiro Half-Life. Exatamente 2 anos e 3 meses após a fundação da Valve, em 96, Half-Life se tornou um dos grandes primeiros jogos a serem lançados pela empresa na época. Ele foi basicamente um estouro absoluto para vendas de jogos de computadores, não sendo apenas um simples FPS que era basicamente assim, tiroteio a todo momento, porque diferente dos concorrentes, ele tinha uma história envolvente que mudou a percepção em jogos desse estilo. Ele foi meio que um pioneiro e pai dessas grandes mudanças na narrativa, não cortando a ação para cenas cinematográficas, sempre deixando em constante movimento, enquanto ainda assim a história era contada, criando uma experiência de jogo muito imersiva. No primeiro jogo lançado pela Valve, a gente está na pele de Gordon Freeman, o nosso protagonista. Começamos o jogo em uma locomotiva da Black Mesa Research Facility, para mais um dia de trabalho. Aparentemente, estamos atrasados de acordo com a fala de alguns NPCs, e que precisamos pegar HV Suit, o famoso traje que Freeman usa durante toda a franquia, e temos que ir para uma sala de teste. E tipo, os caras botam a gente num teste de laboratório muito perigoso, e pro jogo não acabar ali, ele tem que dar terrivelmente errado e dá terrivelmente errado. O jogador insere um cristal no meio daquela bagunça toda, e nesse momento acontece a ressonância em cascata. Um evento que começa como um incidente na Black Mesa que ferra com toda a humanidade futuramente nos jogos. E claro, Gordon Freeman é considerado um dos culpados por ter sido responsável por ativar esse cataclismo. Mas a culpa não é 100% dele, e sim dos chefes por trás dos experimentos, mesmo sabendo que eles estavam errados. O protagonista acorda depois de uma grande explosão acontecer que simplesmente faz toda a Black Mesa parar de funcionar. Ele encontra criaturas alienígenas e cientistas ao tentar sair dali. E a Echo, um tipo de exército do governo americano, chega naquela confusão toda e decide matar todos os envolvidos para cobrir aquele incidente, mandando tropas matarem cientistas e guardas que trabalhavam ali, e não deixar o mundo todo saber que os Estados Unidos trabalhavam e estudavam coisas ilegais dentro do país para evitar conflitos políticos. É claro. Durante o jogo todo, enfrentamos hordas de inimigos aliens e soldados, além de puzzles elaborados que eram um absurdo para a época no meio de toda aquela ação. E vamos até em outro mundo chamado Shen, para tentar acabar com aquilo de vez. E tudo isso está na mão do nosso protagonista Gordon Freeman. E ao conseguir seu objetivo, o misterioso G-Man aparece para ele e oferece um emprego assim, entre aspas, e coloca ele em êxtases. Também acompanhamos outras campanhas de outras perspectivas de visão durante Black Mesa, como Half-Life Blue Shift, Half-Life Opposite Force e Half-Life Decay. E de repente, acordamos 20 anos depois, já no segundo jogo lançado em 2004, e ali naquele ano, a Valve lança um dos, ou se não, o melhor jogo que a empresa já fez, Half-Life 2.
O segundo jogo principal da franquia foi considerado por muitos o melhor jogo do ano e tinha rivais fortes como GTA San Andreas, Halo 2, World of Warcraft, Far Cry, The Sims 2 e Metal Gear Solid 3 e muitos outros, mostrando a força que esse jogo tinha a superar todos esses outros jogos durante as premiações. Além de replicar o mesmo sucesso como seu antecessor, os gráficos e a física eram extremamente avançados naquela época, e mesmo 21 anos depois ainda é bem aclamada e considerado o melhor jogo da década de 2000 até 2010. E como disse anteriormente, Gordon Freeman acorda 20 anos depois do final de Half-Life 1. Nesse segundo jogo, G-Man aparentemente é o responsável por acordar a gente. Aparecemos novamente em uma locomotiva maior do que antes e com pessoas dentro dela. Todas elas utilizam um uniforme azul e quando a gente para com o trem, somos recebidos por uma espécie de regime controlado muito avançado, com tecnologias que provavelmente o nosso protagonista nunca viu antes na primeira saga. Assim, somos apresentados a Combine, que graças ao evento de Black Mesa, essa civilização avançada conseguiu contato com o planeta Terra e nos anos seguintes invadiu cada país e dominou toda a humanidade junto com a praga vinda de Shen, ainda no primeiro jogo. E a Combine conseguiu conquistar tudo em apenas 7 horas, durante a chamada Guerra das 7 Horas, derrotando todo o armamento militar humano e subjugando a nossa espécie como se fosse nada, matando bilhões de pessoas em massa. Enquanto Gordon progride, ele chama a atenção da Combine por ser um humano não reconhecido, já que ele desapareceu 20 anos atrás antes dessa invasão, então somos encurralados. Até que Barney Calhoun salva a gente disfarçado como um guarda da Combine usando o mesmo uniforme. Esse mesmo personagem era um guarda de segurança da Black Mesa antes e durante o primeiro jogo, além de ser o protagonista de Half-Life Blue Shift, onde mostra a visão dele durante os eventos de Half-Life 1. Gordon consegue escapar com a ajuda de Barney, e quando somos encurralados novamente, aparece Alex Vance, filha de outro personagem do primeiro jogo, Ellie Vance, cientista amigo de Gordon, e é a protagonista do jogo mais recente da franquia, Half-Life Alyx. Ela apresenta para a gente a Resistência, um exército de humanos armados que resistem contra o controle da Combine sobre a Terra, e que luta todo dia com o símbolo da Lambda, o mesmo que está no peito do novo traje HV que obtemos no começo do jogo. Recebemos um icônico pé de cabra e após um teletransporte falho, somos obrigados a atravessar o esgoto em que mais tarde, diversas áreas da cidade, uma prisão menos centralizada e ruínas do que já foi a Terra. A cidade controlada onde se passa todo o jogo é chamada de City 17. Com a base de uma torre gigante de 2 km de altura, sendo basicamente a capital da Combine onde todo o recurso da nova civilização se origina, de um portal que conecta as duas dimensões e cabe Gordon Freeman e a Resistência parar com essa invasão da Combine. Essa franquia de jogos FPS foi a base também de outros jogos famosos. O Counter-Strike, que originalmente era um mod de Half-Life 1, ficou tão famoso que a própria Valve comprou os direitos autorais desse mod, e o tornou em um jogo famoso que é hoje em dia, com lançamentos mais tarde como Counter-Strike 1 e outros jogos recentes. Essa mesma história se repetiu com o clássico Team Fortress, contratando os desenvolvedores originais do mod e lançando Team Fortress Classic, todos utilizando na época era uma das melhores engines, o Gold Source, que utilizou de base o motor gráfico Quake da id Software, com uma física básica e inovadora, que não deixava que os inimigos agissem com burrice e ao simplesmente correr na frente do player e atirar até que o jogador matasse ele facilmente. As IAs desenvolvidas pela Valve continham uma inteligência assustadora, com inimigos se escondendo, formando táticas e desviando de granadas, aumentando a dificuldade e tornando os jogos mais realistas, que, anos mais tarde, a Source apareceria junto com Half-Life 2, uma física avançada e aprimorada, com direito à iluminação dinâmica e expressões faciais desenvolvidas, e outras funções adicionadas, até o mais recente engine da Valve, o Source 2, que foi lançada em 2015 e utilizado completamente Half-Life Alyx em 2020, trazendo físicas bem aplicadas no jogo para VR. Assim, com a união e o carinho dos desenvolvedores ao realizar Half-Life, foi criada uma das melhores franquias de jogos de todos os tempos, que mudaram severamente a indústria de jogos e sua relação com os jogadores, tendo uma época em que era obrigatório a ter sido visto como referência para outros jogos mais tarde, e de desenvolver a física dos jogos e popularizar totalmente a perspectiva de primeira pessoa nos jogos. Bom, esse foi um resumo de Half-Life. Ele não foi tão completo como eu queria, mas tá aí. Como é o meu primeiro trabalho, eu espero que você tenha gostado.
e que você pode ir nos comentários, não sei, e falar algum erro, porque, tipo, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, porque esse primeiro edit que eu tô fazendo, basicamente, primeiro vídeo. Então, agradeço aí pela atenção e agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Esse canal. Basicamente, no começo do vídeo, eu falei que ia dar uma explicação do que eu quero fazer, do que eu vou tentar fazer no caso, né? Não sei se vai ser permanente, vai ficar por muito tempo, mas, tipo, o meu canal vai funcionar por ciclos, basicamente. Tipo, cada ciclo vai começar com uma história, tipo, um resumo, uma história, algum vídeo contando a lore, ou falando de alguma coisa do jogo que eu vou escolher. Pode ser qualquer tema, provavelmente jogos, mas basicamente vai começar com a história e depois os próximos vídeos vão ser sobre a gameplay. Tipo, eu vou jogar, basicamente, e vou mostrar. E só vai acabar o ciclo quando o jogo terminar, quando eu zerar tudo, basicamente. É isso. E no meio termo, quando um ciclo acabar, eu talvez poste alguma coisa aleatória que, sei lá, o que for que eu querer, entendeu? Daí, tipo, antes de começar outro ciclo, vai ter um vídeo, ou vai ter outro, talvez nem tenha. Só vai direto pra outro jogo, pra outra história e fechou. Enfim, esse vídeo tá sendo mais como teste mesmo, pra ver o que eu consigo fazer e não consigo fazer, mas provavelmente o próximo vídeo vai ser começo da gameplay. Eu vou começar com Half-Life 1 e vamos ver o que dá, né? É isso, obrigado por ter assistido até aqui e falou.